Falando ainda, irmãos, sobre Jeremias 29, 11, o Senhor diz assim, ó, Jeremias, eu gosto muito que você abra a sua Bíblia, para você entender realmente o que eu estou falando nessa tarde. Jeremias, cheio de pernilongo aqui, irmãos. Só Jesus, viu? Jeremias, aqui. Jeremias 29, 11, está escrito assim, ó. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, irmãos, Deus sempre terá pensamentos contrários aos nossos próprios pensamentos. Irmãos, o que faz você sair da posição que Deus quer não é o diabo. O diabo, ele é apenas o oportunista. Ele espera você se distrair para tirar você da realidade de Deus. Amados, existe uma realidade de Deus que Ele quer manifestar a mim e a você. Existe algo tão profundo. Irmãos, aleluia, Deus é um ser real. Deus não é história da carochinha. Deus não é da mitologia grega. Deus não é um fato histórico. Deus, ele é vivo, é real, é poderoso e realiza. Aleluia. Quando é que eu vejo a ação de Deus? Eu levei a minha filha esses dias, lá no fundo da minha casa, e mostrei para ela. Eu gosto muito de pitangas. Eu amo pitangas. Eu amo frutas cítricas. E eu levei lá no fundo da nossa casa, no fundo do nosso quintal, e eu mostrei para ela o meu pé de pitanga que eu plantei, tem o quê? Tem uns 2 anos, ou 1 ano, tem uns 2 anos, esse pé de pitanga que eu plantei. Mas onde eu plantei esse pé de pitanga, realmente não nasce capim, porque é uma área de barro vermelho. Em área de barro vermelho costuma ser algo realmente fraco. Ele é bom para misturar com areia e cimento para dar liga, mas não é uma coisa forte, é fraco. E eu mostrei para minha filha que esse pé de pitanga, onde eu lancei a semente, para muitos, ali não daria nada. Só que passou o tempo, está lá hoje, de uma semente, de uma pitanga que eu chupei, já lá um pé de pitanga com 50 centímetros de altura. O que fez essa pitanga nascer num lugar impróprio não foi o solo, foi Deus. É aí que está, irmãos, o milagre do inteligente. O inteligente, como nós lemos no primeiro ponto, ele está sempre pronto para aprender. E quando você entende que a nossa vida é uma escola aonde aprova ou reprova,
A nossa vida é uma escola que aprova ou reprova. Agora, cabe você escolher o que você quer. Eu não posso, irmão, de forma nenhuma, ficar abaixo da média. Eu tenho que estar sempre acima da média. O que faz eu estar acima da média é a minha dedicação, é a minha aplicação, é o meu interesse em saber e, sabendo, aprendendo, colocar em prática na minha vida diária. Por exemplo, os filhos, eles crescem aprendendo algo com seus pais, com seus tios, com seus avós, com seus amigos, com os seus relacionamentos. Mas geralmente, irmãos, é da família, do lar, da casa, é que os filhos podem ser realmente uma potência nas mãos de Deus e uma bênção para o mundo. Quando alguém se forma, por exemplo, quando alguém se forma em alguma graduação universitária, ele vai ajudar alguém a resolver alguma coisa em algum lugar. O médico, o advogado, o professor, o instrutor, o policial. Aquele que se forma, ele é reconhecido na remuneração e ele ajuda pessoas em alguma área que ela precisa ser ajudada. Então, vamos lá. Primeiro ponto. O inteligente, ele está pronto para aprender. O inteligente, ele está disposto a aprender. O inteligente, ele é livre para aprender. A Bíblia é bem clara sobre isso. Eu tenho que entender esse princípio que ser inteligente não é ter habilidades para fazer muitas coisas. Tem pessoas que é inteligente para o mal, para prejudicar pessoas. Isso não é inteligência. Isso aí chama-se ardis. E quando a gente começa a estudar a Escritura, a palavra de Deus, a gente começa a ver que realmente existe algo a mais nesse Deus que é poderoso na guerra. Quando você começa a estudar a Escritura, ver os homens de Deus, por exemplo, irmãos, Israel, nós olhamos ontem, Êxodo capítulo 12, Êxodo 12, 20, se eu não me engano, que Israel estava no Egito, sendo escravo no Egito, e Moisés diz que saiu do Egito os exércitos do Senhor. Que exército é esse? Que pessoas são essas? Você sabia que Israel é uma das nações que tem um grande poder bélico? Você sabia que em Israel toda a nação são militares? Você sabia que em Israel é obrigatório todo cidadão servir no mínimo 2 anos no exército de Israel? E quem foi que treinou Israel? O Deus que prometeu que Israel seria o seu povo e esse Deus seria o Deus de Israel. Só que, meu irmão, Deus, ele tem um povo na terra. Deus tem pessoas na terra que querem realmente sair do anonimato. Eu tenho que ser bênção para alguém em algum lugar, meu irmão. Isso é inteligência. Agora, eu tenho que discernir a canalização dessa minha inteligência. Eu quero que você tenha paciência para ouvir
para ver essa mensagem, todos nós, irmãos, podemos realmente fazer a diferença. Irmãos, segundo ponto de uma pessoa inteligente, elas são boas observadoras. É possível, irmãos, pessoas inteligentes aprender muito observando pessoas e coisas. E essas pessoas inteligentes que fazem essas coisas. Irmãos, Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus detalhista naquilo que Ele... Olha, você vai ver que Deus fez tudo milimetricamente medido. Ele fez tudo no seu devido lugar, de forma perfeita. Aqui, irmãos, aqui onde eu estou, por exemplo, tem alguns troncos troncos secos, que estão às margens desse rio. E nesses mesmos troncos secos existem ramos verdes. Olha o detalhe, como é que Deus ele faz as coisas. Aqui, por exemplo, olha aqui, ó. Aqui, ó. Seco. Está vendo? Seco. Ó. Aqui, ó. Galho seco. Está vendo? Seco. Ó. Seco. Seco. Mas nesse mesmo tronco de galho seco, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. No mesmo tronco de galhos secos, tem galhos verdes. Aqui. Vai entender isso? Isso aqui é uma inteligência do céu. Aí, por que nessa árvore com tronco tão grande, com tantos galhos secos, tem ramos com folhas verdes? Isso é a ação de Deus. O inteligente, ele observa essas... E tem mais, olha aqui, irmãos. Nesse tronco de galho seco, tem ramos verdes e tem também, ó, frutos. Aqui, ó, frutos. Aqui. Tem frutos. Tem como explicar isso? Não tem, irmãos. Não tem como explicar isso. Aí, irmãos, a pessoa inteligente, ela vai observar o galho seco, o tronco enraizado, os ramos verdes e os frutos. Isso é a segunda característica de uma pessoa inteligente. Aleluia. Bom, né? Compartilhe esse vídeo. Seja inteligente. Compartilhe esse vídeo. Dê o seu like de joinha. Diga que você gostou gostou desse estudo, dessa mensagem. Diga que você gostou, que eu vou me alegrar. Você vê que eu estou sendo bênção para a sua vida e te ensinando a ser o que Deus quer que você seja, porque eu estou querendo ser também. Irmãos, a terceira característica de uma pessoa inteligente. A pessoa inteligente, ela transforma erros em aprendizado.